Mas antes então, da gente entrar naquilo que nos chama a atenção para o dia de hoje, ou continuarmos mais bem, só queríamos lembrar para os nossos amigos que não estiveram conosco, que nós estamos aprendendo aspectos da vida com Salomão, e qual que é a importância no contexto geral do capítulo 7 de Eclesiastes. Lembrem-se que Eclesiastes, a palavra Eclesiastes é o pregador, não é o orador, nós explicamos isso na semana passada, é o orador, aquele que fala em uma assembleia, né? Então, daí que vem a palavra eclésia, ou eclesia, né? Que é o termo igreja, né? No grego. Então, é muito importante entender que o pregador aqui é Salomão. E é muito importante também a gente se lembrar que Salomão está nos ensinando, o que a gente vai ver no capítulo 7, é a conclusão de algumas perguntas que Salomão estava fazendo para ele mesmo. Salomão, ele está em uma fase da vida onde ele voltou a Deus. E é incrível isso, porque o homem mais sábio do mundo, ele caminhou tempos fora da presença de Deus. Salomão, o homem mais sábio do Velho Testamento. Então você vai ver que a vida de Salomão, ela foi uma vida onde ele teve tudo. Por quê? Porque Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele a oportunidade de pedir algo, e ele pediu sabedoria, Deus deu a Salomão sabedoria, porque Salomão queria governar bem o povo, e Deus deu para ele sabedoria. E Salomão então, ele tem esse tempo de intimidade com Deus. Salomão passa por um tempo de riqueza, de fama, de luxo. Salomão passa por um tempo onde ele é invejado pelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas que têm muito êxito, muita gente os inveja, né? E Salomão então, ele se afasta completamente de Deus. E Salomão se afastando de Deus, ele vai começar a caminhar por um caminho que ele não conhecia, e as mulheres pagãs levaram Salomão a ir para longe de Deus, e tempos depois, não sabemos quanto tempo, mas tempos depois, Salomão cai na sua razão. Salomão, ele cai e ele volta a ter intimidade com Deus, ele volta a passar tempo com Deus, ele volta a atuar com a sabedoria que Deus o deu. Aí então, quando Salomão volta, ele começa a fazer e analisar os conceitos da vida. E Salomão então vem nos dar esta lição maravilhosa. Irmãos, eu estou mais de um mês nisto. Que pena que eu não tenho como colocar para vocês em 30, 40 minutos tudo aquilo que nós temos aprendido. Mas veja bem, Salomão, ele vem nos dizer essas coisas, e ele vem perguntar, ou mais bem, ele vem afirmar, no texto que nós vamos ler, sobre o que é melhor. Ele vem perguntar o que, e ele começa a fazer uma série de comparações, no sentido do que é melhor, e as coisas que Salomão fala. É bastante curioso, porque ele fala coisas ali que, à primeira vista, não fazem sentido. E é disso que nós estamos falando. Então vamos ler a palavra de Deus, vem comigo, e nós vamos a Eclesiastes 7, capítulo 7, vamos a partir do versículo 1. Então Salomão agora, ele vai perguntar, olha bem o que ele vai perguntar para vocês que não estiveram conosco na semana passada. Versículo 1, ele arranca dizendo assim, ó: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele está falando isso nas suas conclusões, depois de analisar a vida sem Deus, e agora analisando, voltando à sua razão e analisando a vida com Deus. Porque lembre-se que Salomão, ele vai chegar naquela conclusão que a gente falou na semana passada. Ele vai olhar e vai dizer assim: tudo é vaidade. Ele vai dizer assim, ó, tudo é vaidade das vaidades. Aí, quando nós estudamos isso, nós encontramos
que Salomão, o que ele queria dizer realmente é que tudo é vapor. Tudo é vapor de vapores. Lembram disso? Vapor de vapores. E a gente fez algumas considerações a respeito do vapor. Por exemplo, o vapor é algo efêmero. O vapor é algo que você não pode controlar. O vapor pode tapar toda a tua visão quando ele é muito. Então, analisando tudo isso, Salomão chega a essa conclusão. Em outras palavras, ele diz assim, nada vale a pena. Você vai encontrar também essa tradução. O original é o termo rebelim, que é vapor de vapores, ou vaidade das vaidades, ou nada vale a pena. E Salomão analisa isso. Agora, somente não vale a pena sem Deus. A conclusão de Salomão é que tudo não vale a pena, nada vale a pena sem Deus. Porém, com Deus, tudo vale a pena. E nós seguimos no versículo 2, ele continua: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo esperança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Até o versículo 14, se você fechar os teus olhos, você fechará comigo, e nós oraremos este momento para que Deus fale conosco, amém? Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade que nos importa. Ó Deus, não nos deixe agregar nada na Tua palavra, Senhor, porque ela por si só já fala conosco. Não nos deixe, Senhor, retirar nada da Tua palavra, Senhor, porque não queremos perder, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Obrigado por aqueles que estão aqui, Senhor, porque o Senhor escolheu este momento, aqueles que estão aqui para ouvir esta palavra, e eu espero sinceramente que esta palavra possa mudar as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então na semana passada nós tiramos algumas lições disso, né, e a lição número 1 foi o seguinte: a honra é melhor do que o luxo. O ensinamento prático é o seguinte: é melhor ter um bom nome do que andar perfumado, tá bom? E a gente explicou isso, tá bom? E depois a gente seguiu a lição número 2, foi: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Vem do provérbio que diz: vale mais o dia em que se morre do que o dia em que se nasce. Por que Salomão está falando isso? Porque no dia que se morre é a conclusão de tudo. Nós colocamos na semana passada da seguinte maneira: o dia que nós nascemos é o nosso registro para a vida, O dia que se morre é o dia aonde você foi graduado. Então, é melhor o dia que se morre, por quê? Porque o dia que se morre, você sabe muito bem que o que tinha de ser feito já foi feito, não tem mais que fazer nada. Já o dia que você nasce, você não sabe o que vai ser. Nós usamos ainda o exemplo de uma criança, A gente colocou o exemplo da criança e colocamos na vida de uma criança que está nascendo. O que é a vida de uma criança que está nascendo? São expectativas, Ninguém sabe ainda como vai ser. E a lição número 3 foi onde nós paramos na semana passada, diz que um funeral é melhor que uma festa. Vem do provérbio que diz: melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, versículos 2 e 4. É preferível
estar entre pessoas verdadeiras do que falsas. É isso que Salomão está querendo dizer. Então, quando ele fala assim, eu ainda perguntei para a igreja, não sei se você se lembra, já imaginou você se encontrar com uma pessoa, e a pessoa te convidar assim, Larissa, você vem comigo na minha festa de aniversário. Aí a Larissa vira e fala assim, não, eu prefiro ir no teu funeral. Aí a pessoa vai falar, você está louca, né? Você está louca, né? Então, não, eu prefiro ir no teu funeral, porque no teu funeral eu vou aprender mais. É isso que Salomão está falando. Por isso que eu te disse que quando a gente lê essas coisas, parece tudo que não faz sentido, mas quando você vai entender, ele está ensinando exatamente isso. O funeral se trata de viver a realidade. Na festa, e geralmente as festas, elas são acompanhadas de muita alegria, tem aquelas festas que são acompanhadas de muito álcool, tem aquelas festas que são acompanhadas de muita droga, então as pessoas saem completamente da sua realidade. O funeral não, o funeral é aquele lugar onde quase todos nós que vamos a um funeral, tem algo que é inevitável, que a gente sempre pergunta, um dia eu vou estar aí. Um dia eu vou estar aí e as demais pessoas vão estar falando de mim aqui fora. Um dia você vai estar lá, porque é inevitável. Todos nós, esse é um caminho certo. Então, é que Salomão está dizendo, este aí é o lugar. Por quê? Porque quem está na festa pensando na morte? Ninguém está na festa pensando na morte. Ninguém está no funeral pensando na festa. Então, como ninguém está na festa pensando na morte, então o pregador está nos ensinando que podemos aprender muito mais onde há luto do que onde há muita alegria. O pregador está nos ensinando isto. Quando a gente lê isso, a gente se lembra então de Moisés. Moisés, no Salmo 90, versículo 12, ele vai dizer assim, ele vai clamar a Deus, é um clamor do salmista. Moisés, ele não escreveu muitos salmos, talvez dois eu tenho certeza. E nesse salmo ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que ele está dizendo isso? Convém ter em conta a morte para que nós saibamos viver. É isso que ele está ensinando. Convém você ter em conta a morte para que você aproveite bem os seus dias. Mas morte é uma coisa que ninguém quer pensar nela. É ou não é? Ninguém quer pensar nela. Ninguém quer pensar na morte. Porém, ele está dizendo que é neste momento que nós estamos aprendendo. Se você entende que teus dias nesta vida estão contados e que o tempo que te resta é uma incógnita, porque o tempo que te resta é uma incógnita, no aspecto de que você não sabe o que vai acontecer, é vapor. Ele pode sumir de repente. O vapor você não pode tomá-lo e controlá-lo, assim como a vida, a gente não tem como tomar a vida e controlar a vida. Então, você entende isso, o tempo que te resta é uma incógnita. Isso então vai fazer você viver de uma maneira que você vai poder contar os seus dias. No aspecto de que você, não no sentido cronológico contando os dias, não no sentido cronológico, daquele ensinamento, do cronos de Deus e do kairos de Deus. O kairos de Deus é o tempo completamente aproveitável. O cronos é o tempo cronológico, de 1, 2, janeiro, fevereiro, mas aqui ele está pedindo para ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E a sabedoria, então, ela vem no ensinamento de que nós podemos, então, não contar os nossos dias, cronologicamente, mas contar os nossos dias de uma maneira que possamos aproveitar bem, então, o nosso tempo. O versículo 3 vai dizer assim, melhor é a mágoa do que o riso. Então, o choro, ele é de onde? O choro é da festa ou o choro é do funeral? O choro é muito mais do funeral do que da festa, porque se na festa alguém está chorando, você vai imaginar que está chorando de alegria,
Agora, no funeral, geralmente as pessoas não choram de alegria, as pessoas choram de tristeza pela ausência daquela pessoa que se foi. Então, a mensagem é esta: é muito melhor enfrentar a realidade do que fugir dela, porque no funeral é a realidade. No funeral é você saber que é isto que te espera um dia, e no funeral você vai entender então que para aquela pessoa que se foi, ela se foi e não existe mais nada que se possa fazer, né? Muita gente não quer enfrentar a realidade e finge que está tudo bem. Isso aqui eu agreguei na minha mensagem por causa de uma oração que o meu irmão Pablo fez aqui na igreja numa sexta-feira. Nosso irmão Pablo, ele orou da seguinte maneira, ele orou assim, ó, é uma oração que me pareceu diferente quando ele fez, porque eu nunca tinha pensado nisso. Irmão Pablo orou, onde ele orou por aqueles que pensam que estão bem, mas sabem que não estão. Ele orou assim, lembra, irmão? Ele orou dessa maneira. Quando ele orou aquilo, eu falei, puxa vida, que coisa maravilhosa. Tem muita gente, irmãos, que pensa que está bem, mas não está. Mas eles pensam que estão bem, e eles pensam inclusive que eles nem precisam de Deus, porque eles já estão bem demais. Como então, olha, essa oração é muito inteligente, oramos então por essas pessoas, porque nós sabemos que elas não estão bem, mas elas não sabem disto. Então, tem muita gente assim, porque ela não quer enfrentar a realidade, ela não quer enfrentar, então ela foge da realidade. Enfrentar a realidade às vezes pode ser mais difícil, né? Porém, enfrentar a realidade faz bem para o coração. Enfrentar a realidade pode ser, por isso que a gente está falando que o riso se trata muitas vezes de esconder. O riso, muita gente quer se disfarçar atrás do riso, de uma máscara, de uma felicidade que ela não está vivendo. De uma felicidade que talvez ela pensa que o dinheiro a está dando, a posição social está dando. Até mesmo dentro da igreja a pessoa pode se esconder em uma posição. Até mesmo dentro da igreja a pessoa pode se esconder atrás de um ministério e ficar aí se disfarçando. Isso não faz bem, sabe por quê? Porque isto não traz cura interior para ninguém. E é exatamente isso que o pregador está nos ensinando. A depressão pode até ser ocultada com o riso, mas no final a tristeza aparece. Sempre vai aparecer, porque no final a máscara vai ter que cair. Enquanto que o choro sincero, ele traz cura para a alma, né? O choro sincero, ele traz cura para a alma. E aqui seria muito bom a gente lembrar do tipo de choro do crente, porque o choro do crente é aquele choro onde há esperança. O choro do ímpio, ele é um choro de completamente desespero, porque o crente que se vai, ele sabe para onde ele está indo. Já o ímpio, ele tem as incógnitas de ficar pensando, de não acreditar que existe algo mais depois da morte. Então, o nosso choro contém esperança. Lembremos do Salmo 35, que diz, 30, versículo 5, que diz, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, esse tipo de tristeza, ele não leva ninguém à depressão. Por quê? Porque existe esperança. A pessoa que tem esperança, ela não vai à depressão. Ela pode atravessar momentos difíceis, ela pode passar barras pesadas, sabe? Mas a pessoa que tem Jesus, ela não vai à depressão. Por quê? Porque ela tem esperança. Então, o processo do luto com Deus é acompanhado do choro consolado pelo Espírito Santo. O verso 4 vai chamar a atenção e vai dizer: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, enfrentar a realidade é muito melhor do que se esconder dela. Amém? A lição número 4, a repreensão é melhor do que a bajulação. Eu coloquei assim.
A repreensão é melhor do que a bajulação. Aí você vai ver do provérbio do versículo 5 que diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Presta atenção nisso, por favor. A canção do insensato. Veja bem, toda a sabedoria proverbial ensina que a pessoa que é sábia é aquela que aceita a correção. Quem não aceita a correção não demonstra sabedoria. E a correção, muitas vezes, é difícil para a gente aceitar. Porque se a gente tem um probleminha que nós temos como seres humanos, é aceitar os nossos erros. Às vezes é difícil aceitar os nossos erros. Porém, o pregador está nos ensinando isso, porque nós estamos falando da pessoa que olha para si mesmo quando está sendo disciplinada e ela entende que aquilo vai fazer bem para ela. Ela entende que aquilo vai fazer bem para ela. Nisso não há elogio. Mas elogio é o que a gente gosta. E nesse tipo de disciplina não há elogio. Às vezes, inclusive, há palavras duras. Mas aí ninguém quer ouvir. Pelo contrário, às vezes, essas palavras duras, sabe? Elas, se a pessoa não sabe como a tomar, e também poderíamos entrar aqui em outro tópico, que é aquele tópico de saber dizer as palavras ainda que seja dura, mas não vamos para lá. Agora, o elogio falso somente acaricia o nosso ego, sabe, ele acaricia o nosso ego, entendeu? Sabe, eu li uma vez que é muito melhor tomar pancadas da vida do que tomar tapinha nas costas dos falsos. É muito melhor. Por quê? Porque você aprende. Então, é melhor a repreensão do que a bajulação. O elogio falso acaricia o ego, e naquele momento pode levar a pessoa até mesmo a uma motivação, mas é uma motivação passageira. Sabe, eu coloquei aqui, não esqueça de falar isso, Nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem escutar aquilo que querem escutar. Sabe? Quer escutar aquilo que quer escutar aquilo que faz bem para ele. Quer escutar aquilo que faz bem para ele e às vezes até precisa, sabe? E as nossas igrejas estão indo por uma linha que a gente precisa dar um stop nisso. Sabe, porque as pessoas vêm do tipo: ai, pastor, fala para mim que eu sou um campeão. Você é um campeão. Ai, pastor, como eu precisava de ouvir isto. Isso é evangelho, irmãos? Isso muda alguma coisa na vida de alguém? Muda nada. Melhor eu te falo que você é um filho de Deus. Esse momento que você está passando, Deus está contigo, sabe, te dou um abraço. Isso não é evangelho. O evangelho, meu irmão, é isso. O evangelho é o que a Bíblia ensina. Nem vou entrar por esse lado, porque senão a gente ia falar muito mais coisas aqui. Nós estamos ensinando a palavra de Deus ou estamos dando classe de motivação pessoal? Não, a igreja é para pregar a palavra de Deus. É preferível receber repreensão que adulação, porque o riso da falsidade pode ser muito comprazedor, porém ele é completamente vazio. Completamente vazio. O versículo 5 vai dizer assim, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos, também isto é vaidade. Aí eu fiquei analisando isso, sabe, porque eu gosto de analisar. Aí está escrito assim, o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Aí eu gosto de ir lá para entender o que ele está falando. Então quando você pensa no crepitar, no barulho dos espinhos debaixo de uma panela, ele pode fazer muito barulho, mas não tem efeito nenhum. É aquele barulho que não tem efeito algum. Então, a bajulação, que não tem efeito algum, ela somente serve para satisfazer o ego da pessoa, e você não aprende nada. Lição número 5, temos que acelerar. O caminho esforçado é melhor do que o atalho fácil. Aqui, meu irmão, só isso aqui é uma pregação de 1 hora, tá bom?
O caminho esforçado é melhor do que o fácil. O versículo 7 vai dizer: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O ensinamento prático é: um sábio que se corrompe, atua como um tonto. Foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão era sábio, mas ele atuou como tonto. Por quê? Porque Salomão corrompeu o seu coração. As mulheres pagãs corromperam o coração de Salomão. E na corrupção que Salomão entrou, ele então conheceu coisas que ele não conhecia antes. Mas ele gostou daquilo, porque é atraente no momento. Faz bem para o ego, fazia bem para o ego dele estar entre as pessoas e ser admirado por elas. Oh, você é o rei, você é o homem mais sábio. Oh, você tem isto, você tem... As pessoas gostam disto, e Salomão também gostou disso. Então, vem aquela situação então que o coração de Salomão se corrompeu. Deixa eu te dizer uma coisa, a pressão da vida pode fazer com que a pessoa, sabe, a pressão da vida, muitas vezes a pressão econômica inclusive, pode fazer com que você se veja diante de uma proposta de suborno. Sabe, do tipo, paga aqui para receber lá, do tipo, faz isso, sabe, essas coisinhas assim, pode parecer, mas o ensinamento do pregador é esse, que o teu desejo de prosperidade não te leve ao atalho do suborno, que o teu desejo de prosperidade não te leve ao atalho do suborno. Não considere o suborno. Não considere, porque ele é um sinal típico de que você está com seu coração corrompido. Salomão está falando da sua experiência própria. Isso foi o que aconteceu com ele. Meu irmão, não há atalhos para as bênçãos de Deus. Não há atalhos para as bênçãos de Deus. Nem todo atalho é ruim, né? Mas para as bênçãos de Deus não há atalho. Então, toma muito cuidado com isso. Sabe por que eu fiquei pensando nisso? O atalho para a bênção de Deus, ele faz com que você, como que quer dar uma ajudadinha a Deus, para que as coisas aconteçam rápido, sabe? Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque esse tipo de atalho pode te levar, sabe aonde? A um labirinto. O atalho nesse aspecto te leva a um labirinto, meu irmão e minha irmã, e depois você não vai conseguir sair daí. Você vai se ver completamente perdido ou perdida dentro deste labirinto, você não vai conseguir sair daí. Então toma muito cuidado. Enquanto Salomão tentou atalhos, ele agiu como louco. Ele agiu como louco. Lição número 6. Vale mais o fim de algo do que o seu princípio. Vale mais o fim de algo do que o seu princípio. Não são coisas muito assim, quando ele escreve, que você para ler, você fica, puxa vida, por que isto, né? Ora, o versículo número 8 vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E vai complementar: melhor é o paciente do que o arrogante. Ensinamento prático. Não se trata somente de começar coisas, mas muito mais de terminá-las bem. Começar é fácil. Começar muitas vezes você começa no impulso. Começar muitas vezes você começa na emoção. É fácil começar. A questão é terminar bem. Sabe por quê? Porque o resultado final faz com que todo o processo tenha valido a pena. Estão entendendo, igreja? O resultado final, você vai chegar lá e você vai olhar para trás e ver todo o caminho que você percorreu, e você vai ver que você entrou no processo, você participou do processo. Aí você chegou no fim com a sua vitória, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. E ainda vai dizer assim, a segunda parte do versículo: vale mais a paciência que a arrogância. E aqui, quando ele escreveu isso, eu fiquei pensando assim, por que ele está colocando a paciência com a arrogância, né? Deveria estar dizendo assim, ó, mais vale a paciência que a impaciência, né? Não, mas ele coloca a paciência com a arrogância. Por que ele diz isto?
A paciência, meu irmão, ela é para o humilde aquilo que a arrogância é para o impaciente. Eu vou te explicar isso. A paciência é para o humilde, o que a arrogância é para o impaciente. A pessoa humilde mostra muito mais paciência do que a pessoa arrogante, sim ou não? Muito mais. Muito mais. Por quê? Lembre-se que paciência, lá em Gálatas, aparece como um fruto do Espírito. Então, paciência é fruto do Espírito. Já a pessoa arrogante, geralmente não tem paciência com nada. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser no momento, não existe tempo para pensar, não, faz agora. E geralmente a pessoa arrogante, a impaciência dela, leva essa pessoa a tratar mal os outros. Sabe, a arrogância, ela vem naquele sentido de que a pessoa, ela entra por um bom caminho, inclusive, a pessoa vai bem, ela aprende, deixa eu te dar um exemplo, uma profissão, por exemplo. Muitos de vocês chegaram neste país sem ter uma profissão. E aqui vocês aprenderam e hoje são bem-sucedidos na sua profissão. Agora, muitos de vocês esquecem que as pessoas que estão chegando agora, ou as pessoas que estão começando nessa profissão, elas precisam de aprender como você aprendeu. Aí então, muita gente passa assim, não, eu trato mal mesmo porque a mim me trataram mal. Arrogância. Arrogância pura. Entendeu? Então, a pessoa entra por este caminho e aí a humildade fica longe. Então, muita gente começa bem, com humildade, porém se perde no caminho ou no trajeto e fica uma pessoa arrogante. Sabe aquela pessoa insuportável, você não consegue lidar com ela. Ela não escuta ninguém, ela não quer escutar ninguém, ela acha que ela não precisa de aprender com ninguém. Ela é que sabe, é o melhor, é do jeito dela, tem que ser assim, assim e assim. Essa é a pessoa arrogante que o pregador está nos ensinando. A paciência do humilde tem muito mais potencial para resolver problemas do que a impaciência do arrogante. Muito mais, muito mais. Você com uma pessoa humilde, você quer estar, com a pessoa paciente, você quer estar, com a pessoa assim, você quer aprender com ela. As palavras dessa pessoa caem bem a você. Já o arrogante, você não quer escutar o arrogante. Você não quer escutar o arrogante. Sabe, todos nós passamos momentos difíceis, e todos nós passamos momentos onde a gente fica nervoso com situações. A gente fica nervoso com situações, no seu trabalho, sabe, no trânsito, é ou não é? No trânsito, você fica chateado com situações que acontecem com você. Sabe, a Bíblia, inclusive, a Bíblia tem um versículo para isso. Porque a Bíblia, ela vai dizer em Efésios 4, 26, assim, ó, irais, mas não pequeis. Vai complementar dizendo, não deixe o pessoal está bom de Bíblia, hein? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, você pode ficar nervoso? Claro que pode, todo mundo fica. Sabe, nós que temos o nosso temperamento colérico, cadê os coléricos? Deixa eu ver os coléricos aí. Onde estão os coléricos? Né? Nós, os coléricos, a nossa tendência é muito maior ainda do que os melancólicos. Né? Às vezes eu pensava, pô, Senhor, como eu queria ser mais melancólico. Né? Mas não, a gente é assim porque Deus nos fez assim. Então, para nós, olha bem, a Bíblia está dizendo, olha meu irmão, você pode sentir alguma coisa, porém, lembre-se que você não precisa pecar por isso. Você não precisa pecar por isso. Ai pastor, o que você está falando? Eu estou falando que se você estiver no trânsito, e uma pessoa estiver errada, te fechar, e baixar o microfone, sabe como aconteceu comigo? O cara é errado, ele estava errado. E ele me fez parar, e eu parei, ele abaixou o vidro do carro e me falou um palavrão enorme. A minha vontade, meu irmão, era, sabe, não foi nem falar um palavrão, foi descer do carro e comer ele na porrada, era a minha vontade. Mas como o cara era grandão, ficava ruim para mim, né? Eu abaixei ele, o carro também, olhei para ele, fiquei calado, segurei, e falei assim, Deus te abençoe, e acelerei o carro e fui rápido.
Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. E naquele dia, eu sempre gosto de fazer isso, naquele dia, antes de dormir na minha oração, eu orei por aquele sujeito. Senhor, eu não conheço, mas que o Senhor o abençoe. Porque, sabe, irmãos, é assim. Isso não pode nos levar à arrogância, a esse tipo de acontecimento. Lição número 6. É melhor viver o presente do que o passado. Vem do provérbio que diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Ensinamento prático: o passado já passou e não há nada que se possa fazer para mudá-lo. Nada. Deixe o passado, meu irmão, lá onde ele está. Ensinamento de Salomão para você nesta manhã. Deixe o passado lá onde ele está. O passado, o que pode te ajudar no presente, só tem uma coisa: o aprendizado que você leva dele. Se você aprendeu com a situação do passado, então ok, isso vai te ajudar no presente. Porém, se não, não. Vocês não sabem o tanto de pessoas que às vezes nos procuram como pastores e dizem: pastor, é que, sabe, antes Deus me usava muito, né? Antes eu era assim e assim na igreja, antes sabe, falei, meu irmão, o que passou, passou, mas você tem a oportunidade hoje, é o que está ensinando Salomão, sabe, não tem que ficar lamentando o seu passado. A nossa fé, meu irmão, ela aponta para o futuro, sim ou não? E o futuro começa hoje, no presente. A nossa fé aponta para o futuro. A gente vive na nossa fé, na expectativa do que nos espera futuramente, sim ou não? Não sei se você, não, mas eu sim. Daquilo que nos espera futuramente. E isso tem que ver com o que eu estou fazendo agora, com o que eu estou fazendo agora com a minha salvação, com o que eu estou fazendo agora com meus dons, com o que eu estou fazendo agora com o meu ministério, se eu estou falando no aspecto geral da igreja. Então, é aí, olhar para trás não vai te ajudar em nada. Lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? Deixou de visualizar o futuro para olhar para trás. O que foi que aconteceu com ela? Quem vive do passado vira estátua de sal. Mas se você olhar para o futuro, é porque você está aprendendo com o pregador nesta manhã. Lição número 7 diz: sabedoria é melhor do que riqueza. É isso que ele vai dizer. Tá bom? Aí o versículo 12 e o 13. Teríamos que ter mais tempo, mas veja bem: a sabedoria é melhor do que riqueza. Versículos 12 e 13. E o ensinamento prático para nós é o seguinte, ó. Sabedoria, presta atenção nisso, sabedoria pode trazer riqueza, riqueza não traz sabedoria. Uma pesquisa foi feita com as pessoas que ficaram milionárias ganhando dinheiro na loteria. Mais de 50% das pessoas que ganham dinheiro na loteria perdem tudo. Uma boa porcentagem perde 50%, mas muitos poucos, creio que foram 3 ou 4%, são aqueles que realmente conseguem ter sabedoria para administrar o seu dinheiro. Por que isso? Porque o dinheiro, ele não traz sabedoria. Então é isso que Salomão está nos ensinando, porque ele vai dizer assim, ó: a sabedoria protege como protege o dinheiro. Veja bem isso, igreja, por favor. O dinheiro protege, sim ou não? Quantos de nós sentimos protegido quando temos dinheiro? E é verdade, né? E não tem nenhum mal nisso. Então Salomão está dizendo, o dinheiro protege, a sabedoria também protege, porém, Salomão vai dizer no versículo 12, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro não dá vida ao seu possuidor. Quantas pessoas morrem milionários e não podem fazer nada pela sua enfermidade? Quantas pessoas morrem milionários dizendo, nem todo o dinheiro do mundo que eu gastar pode recuperar a minha saúde? Então, e o versículo 13 vai dizer assim, ó, esse versículo eu gostei dele demais, irmão, fiquei 3 dias neste versículo. Fiquei 3 dias neste versículo.
Por isso que eu tenho que te falar em 2 minutos o que eu aprendi em 3 dias. Tá? Diz assim, ó, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Que profundidade nisso. Quem poderá endireitar aquilo que Deus torceu? Ensinamento prático, que a sabedoria é melhor do que a riqueza. Aí você vai entender por que então que a sabedoria é melhor do que a riqueza. Porque qual é o princípio de sabedoria que a Bíblia ensina? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Pode falar isso comigo? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não escutei vocês? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Só isso aqui, meu irmão, é um estudo bíblico de 1 mês. Tá bom? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Por quê? Porque a sabedoria está acima de tudo. E só demonstra a sabedoria quem teme a Deus. Sabe? Quando pessoas vêm me dizer assim, eu estou com, sabe, maridos que não respeitam a sua esposa, esposas que não respeitam o marido, pais, problemas com filhos, e são crentes. Aí sabe o que é primeiro, sabe o que eu pergunto para eles? Vocês não temem a Deus? E é duro de falar, e é duro para ouvir. Sim, pastor, eu temo a Deus, eu tenho muita fé. Não teme a Deus. Por quê? Porque quem teme a Deus, ele sabe que o que ele está fazendo no secreto, Deus está vendo, ainda que outras pessoas não estejam. Sabe? Então, é por isso que eu te falo que aqui a gente poderia ficar muito tempo, porque a sabedoria, ela está em cima de tudo. É por isso que ela está em cima de tudo, por isso que o sábio, ele não cede ao suborno, porque está acima disso, ele vê, sabe, o olho dele está lá em cima, o olho dele está lá na bênção, entendeu? É por isso que ele não pega atalho, é por isso que o sábio, ele não vive do passado, é por isso que o sábio valoriza o processo, é por isso que o sábio não fica lamentando os erros do passado. Sabe, uma coisa sempre chama a outra, né? No sentido de que, por exemplo, o sábio não cai no suborno porque ele não quer ir pelo atalho do dinheiro fácil. Por quê? Porque ele sabe que esse atalho é uma armadilha para ele. Entendeu? Deus prospera e Deus provê. Sim ou não, igreja? Deus prospera? Deus provê? Claro que sim. Deus prosperou Jó? Claro que sim. Mas quem foi, Deus prosperou Jó? Claro que sim, mas também foi o mesmo Deus que permitiu que Jó passasse e perdesse tudo? Então, Deus prospera sim, mas se a nossa vida está completamente no controle de Deus e a gente quer deixar a nossa vida no controle de Deus, eu espero que esteja falando para uma igreja que realmente queira deixar a sua vida no controle de Deus nessa manhã. Se você quer realmente deixar a sua vida no controle de Deus, você vai saber como Jó soube. Porque quando ele tinha tudo, ele sabia, foi Deus que deu. Quando ele perdeu tudo, ele disse, foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que você vai encontrar que Jó vai dizer. Todo mundo quer prosperar, eu quero prosperar, você quer prosperar, sabe? João, escrevendo para Gaio, o amigo dele, ele falou para quê para Gaio, lá na terceira carta de João, ele fala assim, desejo que prospere a tua alma, o teu espírito e a tua vida física. Está lá, terceira de João 3, capítulo 3, versículo 2. Desejo que espere, que prospere tanto fisicamente, sabe, que a sua alma, você seja próspero em tudo, Gaio, é isso que João estava falando. Eu quero isso para você, meu irmão, eu quero isso para todos vocês, eu quero isso para mim, todos queremos isso, porém, qual é o centro da prosperidade que o pregador está falando para nós? O centro da prosperidade é o temor a Deus. O temor a Deus vai refletir em tudo na área da pessoa, na vida da pessoa, vai refletir na administração dos bens, sabe, porque essa pessoa vai agir com sabedoria. Esta é a riqueza.
E esta é a riqueza maior, ter a sabedoria como o centro da vida. Se a riqueza é o centro da sua vida, você vai viver procurando por ela. Neste contexto, alguns de vocês chegam às vezes e me dizem: pastor, não tenho tempo porque eu estou trabalhando demais. Não sabe como que eu escuto isso. Essa semana mesmo. Hoje mesmo tem acho que 3 famílias que não puderam vir na igreja. Uma delas me diz: porque eu vou estar trabalhando demais. Então, veja bem, neste contexto, se a riqueza, sabe, se você está procurando, e você está procurando sem ter a sabedoria ou o temor de Deus como o seu foco, então você está em problema, porque a riqueza que agrega tristeza é aquela que nunca basta. Nunca basta, nunca basta, nunca basta, nunca basta. Sabe, o provérbio vai dizer que o homem que ama o dinheiro nunca se sacia dele. Não, pastor, mas eu não amo o dinheiro, não, eu só estou trabalhando porque eu preciso de resolver. Eu sei, mas é assim que começa. Quantos de vocês chegam do Brasil e nos buscam e a gente fala: olha, não vá por este caminho. Assim, assim, assim. Entendeu? Não trabalhe domingo. Dê um tempo para a sua família. São conselhos que a gente dá há 30 anos para as pessoas. Entendeu? Mas aí não, começa bem e vai, não pastor, é só esse trabalho agora, porque esse domingo sim, é só esse, entendeu? E mais esse, e mais outro, e mais esse, e mais outro, se vão da igreja e o final você já conhece, tá bom? O pregador está ensinando que o dinheiro assim, aí a gente volta lá naquilo que a gente falou, naquela palavra, ó, ele é rebelim, ou seja, o dinheiro assim, ele é vaidade das vaidades. Tá bom? Porque a Bíblia vai dizer lá em Timóteo 6,10, a Bíblia vai dizer, você lembra que Timóteo 6,10, que a Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males? É isso que diz lá? O dinheiro é a raiz de todos os males? Ah, obrigado, Abner. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E diz ainda: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Deixa eu acelerar, senão não dá tempo. Por que a gente está colocando tudo isso? Porque é o temor do Senhor que governa a vida do crente. Nossa vida, irmão, ela tem que ser governada pelo temor de Deus. Isso tem a ver com obedecer a Deus, em tudo. Obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus em tudo, eu estou falando. Pastor, mas qual que é tudo? Tudo é tudo, meu irmão. Obedecer a Deus em tudo tem a ver com, sabe, honrar os seus compromissos, vida de temor. Tem a ver com honrar a tua palavra, vida de temor a Deus. Tem a ver, sabe? Porque se não for assim, você envergonha o nome de Deus, porque é Ele que você carrega. Você é povo de Deus. Lição número 8, e última. Resignação é melhor que indignação. Vem do provérbio que diz, versículos 13 e 14, vamos por parte, a sabedoria protege como protege o dinheiro, aquilo que nós acabamos de ver. O proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ensinamento prático: uma coisa é ter dinheiro e outra coisa é desfrutar dele. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é desfrutar dele. Olha para tudo que Deus tem feito na sua vida. Olha para o que você tem. Você desfruta daquilo que você tem? Porque se você não desfruta, meu irmão, é rebelim, é vaidade das vaidades. E Salomão diz isso. Vi debaixo do céu aquele homem que com seu esforço ganhou muitos bens, porém não desfruta de nenhum deles. O cara só tem tempo para trabalhar, o cara só tem tempo para juntar, o cara só tem tempo para recolher. O cara não tem vida com família, o cara não sabe o que é um beijo do filho. O filho está dentro de casa muitas vezes clamando, pedindo socorro para o pai, mas o pai não tem tempo para ele. Isso é não aproveitar. Agora, quem poderá endireitar o que ele torceu? Essa é a pergunta.
Podemos mudar essa pergunta para a gente entender melhor e colocá-la assim, ó. Quem pode ir contra Deus? Quem pode ir contra Deus? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Salomão não pôde. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, Salomão se entregou, com todo o seu orgulho, Salomão se entregou e disse: sem Deus não dá. Sem Deus eu não vou. Entendeu? Mas pastor, Deus faz alguma coisa torcido? Né? Porque está falando que Deus faz alguma coisa torcido? Deus não faz nada torcido, mas para você as coisas parecem muito torcidas e você torce as coisas de Deus. E depois que você mesmo torce as coisas de Deus, você quer que Deus vai lá e dá uma distorcidinha. E não funciona assim. E não funciona assim. Sabe, o homem vê as coisas torcidas porque quer que elas sejam da maneira dele. Então ele vê as coisas torcidas porque quer que seja da maneira dele, por achar que não são ou não estão como ele quer que elas fossem ou estivessem. Então toma muito cuidado com isso. Ah, mas pastor, eu acho que deveria ser assim. Sabe? É porque lá onde eu estava era assim. Lá na empresa que eu trabalhava, eu começava às 9. Aqui você vai começar às 7. Tá bom para você? Ah, mas não dá. Não dá para dar um jeitinho. É às 7. Aí você quer dar uma distorcidinha. No primeiro dia, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando esclarecer. Sabe, no primeiro dia você chega às 7h10 e pede perdão. Não. Aqui é assim. Se não é assim, você não pode trabalhar nessa empresa. Nem tudo que você pensa que é como você pensa que é. Nem tudo. Talvez você tenha caminhado por anos nessa indignação, mas hoje você pode deixar de viver de indignação e passar a viver de resignação. O que é que eu estou falando? Isso tem a ver com renúncia, isso tem a ver com ceder, tá bom? Então, alguém disse assim, presta atenção nisso, eu tive que escrever bem isso para não deixar de falar para vocês, veja bem, ó. Alguém orou assim: Senhor, ensina-me a aceitar para a minha vida tudo aquilo que eu não posso mudar. Dá-me fortaleza para mudar o que eu posso mudar. E dá-me sabedoria para fazer a diferença entre as duas coisas. Tem muita coisa que você pode mudar, e você não muda, porque você fica vivendo do passado, por exemplo. Tem muita coisa que você não pode mudar, e você está aí batendo, querendo mudar aquilo, e você não vai mudar. Peça a Deus sabedoria para você ter entendimento sobre essas duas perspectivas. Quando eu analiso isso, irmãos, a primeira coisa que eu entendo que eu tive que mudar, ou que eu tenho que mudar, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sabe, na minha idade, eu ainda estou mudando. Vou fazer 59 em outubro. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece. Eu que você está me falando? Eu sei que não parece. Vou fazer 59 dia 7 de outubro, mas até o dia 6 eu falo que tem 58. E ainda estou mudando. Ainda estou mudando. Ainda estou aprendendo. Não quero parar de aprender. Não quero parar de aprender um dia só. Essa semana na semana passada, começou a trabalhar comigo uma menina, e está trabalhando conosco, e por algum tempo a gente orou muito, a gente queria uma pessoa para nos ajudar, e não conseguimos encontrar, e ficamos naquele processo, pedindo a Deus, e conseguimos, né? A menina está trabalhando com a gente, está indo muito bem, e conversando com ela já tem um pouco de experiência na profissão, e conversando com ela, eu falei isso para ela, falei: eu quero aprender com você. Aí ela falou: mas como você vai aprender comigo? Você vai aprender comigo? Você tem tantos anos de experiência no trabalho? Eu falei assim: eu tenho muitos anos de experiência no trabalho, mas eu posso aprender com você que está começando agora.
A nossa capacidade de aprender, ela não pode parar nunca. Quando eu entendo isso, eu vejo que o mais difícil para mim foi deixar de lado aquilo que eu sabia, presta atenção nisso. Para você aprender, você tem que deixar de lado aquilo que você sabe, ou que você pensa que sabe, e aprender com Deus, porque Ele sim é quem sabe. Amém? Isso, meu irmão, é aprender a viver debaixo da soberania de Deus. Vamos terminar com o capítulo 14, com o versículo 14, perdão. O versículo 14 vai dizer que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. Isso é muito interessante para nós. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui está falando de 2 dias importantes. Veja bem. Está falando de 2 dias importantes. Está falando do dia da prosperidade e do dia da adversidade. São 2 dias. E o ensinamento é: considera que Deus fez. Presta atenção, igreja, que a gente vai terminar por aqui. Considera que Deus fez, tanto um como o outro. Não foi isso que ficou claro para Jó? Sabe, os bons e os maus momentos são dados por Deus na vida do crente. Sabe, você deveria tomar isso aqui, ó, e ir lá e esfregar na cara dos pregadores da prosperidade. Sabe esses caras aí da teologia da prosperidade, que fica pregando aí, enchendo as nossas igrejas de lorotas? Sabe, dizendo que isso não é de Deus, que Deus não tem momento, sabe? Você devia ir lá esfregar na cara deles e falar, ó, lê aqui, ó, porque aqui está dizendo que Deus dá tanto uns como os outros. É isso que Deus está falando na palavra dele. Sabe? Ou se não, pergunta para Jó. Fala para eles ir lá e perguntar para Jó. Manda eles ir lá e perguntar para Jó. Olha, o pregador, meus irmãos, está nos ensinando que a soma dos 2 tempos, veja bem isso, a soma dos 2 tempos, o agregado do tempo da prosperidade e do tempo da adversidade, tá bom? Ele está nos ensinando que essa soma nos ensinam que nossos prognósticos para a vida, para Deus é nada. Vamos ficar de pé. Os nossos prognósticos para a vida, para Deus é nada, porque os tempos bons vêm e vão, tudo vem de Deus, e esta é a lição do pregador. Sem Deus tudo é rebelim, sem Deus tudo é vapor, sem Deus nada faz sentido, porém com Deus tudo pode ser mudado, com Deus tudo pode ser distorcido, com Deus tudo pode ser endireitado. Esta é a mensagem do pregador, sabe por quê? Porque Deus tem controle de absolutamente tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus dá tempos bons e maus. Olha. Se não, fala para os nossos amigos pregadores da teologia da prosperidade, fala com ele para perguntar a Paulo se o espinho na carne doía ou não em Paulo. Vai lá. E Paulo vai dizer o que do espinho da carne? Foi colocado por quem? Sabe, aquele espinho na carne doía. Sabe, esse espinho na carne que tanta gente que fica estudando para saber o que foi, né? Eu só sei que era algo que doía. Deus dá tempos bons e maus, e a soma desses 2 tempos é que Paulo entendeu que todos os prognósticos de Paulo para a vida dele mesmo era nada, porque Deus falou com ele, eu quero você. Eu quero você. E Deus escolheu Paulo. Se você não acredita nisso, pergunta para Davi. Pergunta para Davi se doeu ou não a morte do filho dele com Betseba. Pergunta para Davi se doeu ou não ele ter jejuado pelo filho, clamado a Deus e saber que Deus poderia ter guardado a vida do filho, mas Deus não guardou.
Sabe, a história de Davi, ela é tão impactante, porque eu e você, a gente quer se relacionar com Deus com base nos direitos que nós temos. Com base no... Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida cristã, meu irmão? Direito nenhum. Deus se relaciona comigo porque eu sou filho dele. Davi tinha algum direito ao trono? Hã? Davi tinha algum direito ao trono, pastor Cláudio? Nenhum direito tinha. Não era linhagem de rei. Tinha direito nenhum, zero direito. E Deus tomou ele de lá de onde ele estava e colocou ele no trono. Não porque ele tinha direito, mas porque ele era filho de Deus. Sabe, se você entender isso, você vai perguntar para ele, mas não poderia Deus que colocou ele no trono, porque ele era filho de Deus, também ter preservado a vida do filho? Poderia, mas não fez. Doeu. Pergunta para Moisés. Pergunta para Moisés se não doeu para ele ter tempos bons no palácio do rei, depois ter que ir para o deserto. Pergunta para Moisés se não doeu no fim da vida dele, ele ir lá e olhar a terra prometida e Deus falar com ele, não vai entrar. Doeu ou não doeu, Moisés? E Deus deixou de ser o Deus que é o Deus que nos ensina da prosperidade? Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra de Deus em Romanos, por aqui nós ficamos. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você está passando hoje, vai cooperar para o teu bem, porque você é filho de Deus. Vai cooperar para o teu bem. Isso aqui, meu irmão, não é nada de motivação que eu estou falando para você. Isso aqui é palavra de Deus, está falando aqui, que você acabou de ler comigo. Palavra de Deus sim nos motiva, né? Palavra de Deus sim traz motivação para o nosso ânimo, traz ânimo para o nosso espírito. E é esta que é a palavra que nós pregamos em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Quero mais uma vez lembrar, se você perdeu a primeira parte dessa exposição, está lá no nosso canal do YouTube, tá bom?